Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem assentar-se, vocês que aqui estão. Meus irmãos e irmãs, estamos vivendo a alegria pascal. E nesta terceira semana da Páscoa, nós somos chamados de modo singular a perceber a força do ressuscitado no sacramento da Eucaristia. Por quê? Porque ao longo desta semana nós estamos ouvindo o capítulo 6 do Evangelho de São João. E aí vocês podem até me dizer assim: Padre, Jesus, quando disse estas coisas, ele não tinha sido ressuscitado. Mas as coisas que Jesus diz era sobre a sua vida após a ressurreição. E aí hoje nós somos chamados então a ver a presença real do ressuscitado no sacramento da Eucaristia. Vejam, João tem uma singularidade que o distingue de todos os outros 3 evangelistas. Ele é o único que não fala da Eucaristia no momento da ceia, onde Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. Mas ele precisa mostrar, porque a comunidade a qual ele estava escrevendo a boa nova de Jesus punha em xeque veementemente algo que hoje homens e mulheres do nosso tempo também contestam: a presença real de Jesus nas espécies consagradas do pão e do vinho. E aí, Jesus deixa muito claro ao ponto de escandalizar. Vejam, vamos rememorar brevemente o contexto onde está esse trecho do Evangelho que acabamos de ouvir. Tudo começou com a multiplicação dos pães, e nós vimos isso sexta-feira passada. Depois de multiplicar os pães, o povo queria que Jesus fosse aclamado rei. Jesus foi rezar num lugar à parte, escondeu-se por um tempo, mandou os discípulos entrarem na barca e ir para um lugar deserto. Durante a noite, Jesus vai ao encontro dos discípulos, para quando os discípulos chegarem na outra margem, ele já estivesse lá e vai andando sobre as águas. Mas, para surpresa, ao chegarem do outro lado do lago, o povo já estava lá, junto com os fariseus. E aí, eles começam então a querer que Jesus dê mais pão, que Jesus continue dando comida. E Jesus vem falar que ele veio não para dar um pão que perece, mas que ele veio dar realmente um pão que não é para alimentar só o corpo, mas para alimentar a alma. E aí ontem nós ouvimos a querela de Jesus com o grupo dos fariseus quando eles ouviram isso. Eles disseram: mas quem que é você? O que você está achando que você é? Moisés deu um maná no deserto. Você deu um pãozinho aqui, multiplicou meia duziazinha de pão e está achando agora que pode sair falando essas coisas. E agora Jesus vai além. É onde está o evangelho de hoje. Ele vai falar que o pão que ele dá não é o maná, não é feito do trigo,
mas é Ele mesmo. E diz isso: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não tem mais fome. O que crê em mim nunca mais terá sede. Vejam, é importante, meu amado irmão e minha amada irmã, que a gente entenda isso. A presença de Jesus no sacramento da Eucaristia, nas espécies que vamos receber daqui a pouco de pão e de vinho, é para que eu e você percebamos: se eu e você não comemos da sua carne e não bebemos do seu sangue, não tomaremos parte da vida que Ele nos oferece gratuitamente. O critério é exatamente esse: quem come deste pão viverá eternamente, ou seja, a morte não o toca. E ainda mais, no último dia ressuscitará. Esta é a nossa fé. Quando nós rezamos o credo, nós dizemos: creio na ressurreição da carne. E isto é uma verdade que somente à luz do Espírito nós conseguimos aceitá-la. Porque nós somos marcados constantemente pela morte, pela corrupção. Nós somos marcados todos os dias pela tristeza. Mas no dia em que esse Jesus voltar, esse nosso pobre corpo, estando vivo ou estando morto, participará da ressurreição. Será glorificado. Terá novamente vida. E não simplesmente vai sair do sepulcro, vai ser um corpo tal como o corpo de Cristo é. Um corpo glorificado. Porque assim como Ele desceu do céu, como Ele diz mesmo na própria leitura: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Ao descer do céu, a divindade participou da nossa humanidade. Ao ressuscitar-nos, Ele vai levar nossa humanidade a participar da divindade. Esta é a nossa esperança. Mas para isso o único critério é exatamente esse que está aqui no versículo 36. Que vendo, nós acreditemos. Custa-nos, é verdade. E nós, padres, bispos, ministros sagrados, precisamos tomar cuidado ainda redobrado para que não nos acostumemos com aquilo que fazemos. Porque de fato custa-nos, tem hora, a olhar para aquela branca hóstia e ver: não é pão, é Jesus. Isso escandaliza muito até dentro da igreja. Quanta gente vira para nós e fala assim: eu não entendo essa bobagem de vocês ficarem aí adorando um pedaço de pão. Eu também não entendo essa bobagem de quem é capaz de falar isso. Rasgue o Evangelho de João. Porque é o próprio Cristo que nos deixou isso. Ele quis assim. Ele é Deus para fazer assim. E é Ele quem está ali, após a invocação do Espírito na consagração. É o Senhor que está ali naquele pão. Quanta gente passa diante do sacrário hoje em dia e como se não fosse nada, com uma irreverência. Quantos recebem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo como se estivesse recebendo, sei lá, um pãozinho bento ou algo qualquer, e não toma consciência de que é Jesus, o Senhor, ressuscitado, vivo. É por isso que ele diz: muitos verão, mas não acreditarão. E o remédio que nós precisamos cultivar a cada dia, para que, olhando, creiamos e crendo tenhamos a vida em seu nome, é justamente o remédio que Santo Anselmo de Cantuária cultivou: uma vida intensa de oração. Nesse dia 21 de abril fazemos memória esse grande santo da igreja, Santo Anselmo, que viveu na virada do segundo milênio, logo nos primeiros séculos, nos primeiros anos do segundo milênio, por volta do ano 1100, alguma coisinha ali. Mas teve uma profundidade tão grande nos seus ensinos. Era um homem de profunda oração, um homem que
desde muito novo, abdicou toda a sua vida, procurou um mosteiro, viveu uma vida religiosa, no anonimato, no esconderijo, mas por causa de sua fidelidade a Deus e por causa também de sua inteligência, foi eleito bispo para a Inglaterra, na cidade de Cantuária. E lá sofreu grandes desafios. Foi exilado 2 vezes, foi contestado inúmeras vezes pelos próprios reis, Guilherme, o Ruivo, Henrique I, mas nunca perdeu a fé. E porque não perdera a fé, soube contemplar o mistério com uma profundidade que a igreja concede a ele e a pouquíssimos outros santos um título, o título de doutor. Porque ele tem uma obra muito densa, que até a gente que estuda filosofia, tem hora que tem que penar para entender o que Santo Anselmo está dizendo, mas uma de suas obras teológicas é profunda, porque Deus se fez homem. Esta obra de Santo Anselmo, ele explica o mistério da encarnação do Verbo, para mostrar com uma maneira que a gente entende a profundidade do amor de Deus ao se encarnar. Um homem que se tornou grande para nós homens, porque soube se fazer pequeno. E este é o segredo. A grandeza de Anselmo estava porque ele não saía da presença do Cristo ressuscitado, que está diante de mim e de você, presente, diariamente, no sacramento da Eucaristia. A grandeza de Anselmo não foi porque se tornou uma pessoa importante no seio da igreja ou porque deixou obras memoráveis. Foi porque ele soube olhar, ver e crer na presença de Deus, que continua atuando na história, mas de uma maneira muito sutil, uma maneira que passa pela fé e depende da fé. Assim como os apóstolos que ouvimos na primeira leitura, né? Ouvimos ontem o martírio de Estevão. E hoje o que aconteceu depois que Estevão foi morto? Depois que Estevão foi morto, a igreja começou a fugir. Mas o que a igreja fazia enquanto fugia? Anunciava o Evangelho. E o que eles faziam? Onde chegavam? Anunciavam o Evangelho. Porque receberam deste alimento de imortalidade, o pão da vida, a força necessária para não desanimar diante das perseguições e tribulações, mas para proclamar com ousadia a vida que vence a morte, a força do amor de um Deus que se faz pão para alimentar a mim e a você que temos fome e sede dele. Hoje o desafio é diante do Senhor, que estará diante de nós, rasgar o nosso coração e, como Tomé, dizer: meu Senhor e meu Deus, eu creio. E crendo, deixar que Ele opere em mim e em você tudo aquilo que é necessário, para que quando Ele vier, visível a todos os olhos, porque agora Ele vem escondido sob um véu de pão, um véu de vinho, não é símbolo, é real, é Jesus, mas está escondido aos nossos olhos, para que, contemplando-o na fé, o recebamos no nosso coração. No dia em que Ele vier, visíveis a todos os olhos, Ele deu o prêmio, aquilo que não, para aqueles que souberam viver o escondimento diante dos olhos humanos, na profundidade do amor a Ele e vivendo o amor a Ele, amando os seus e aqueles que estão ao nosso redor. Que este remédio de imortalidade opere em nós a ressurreição. Porque o Senhor que está vivo, assentado no trono do Pai em sua glória, é o mesmo Senhor que receberemos daqui a pouco nas espécies consagradas e que quer operar em mim e você a força da sua ressurreição, que se traduz no amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.